Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e quando nós pensamos em realizar os nossos projetos, é importante falarmos a respeito de propósito, mas propósito não como mero apelo emocional, propósito como tecnologia, como uma ferramenta para alcançar tudo aquilo que é verdadeiro para nós. E quando nós falamos a respeito de propósito, aquilo que nós colocamos à frente como objetivo, é muito comum até nós lembrarmos de empresas privadas que falavam a respeito de missão, visão e valores para inspirar os seus colaboradores. Era muito comum quando você entrava numa instituição, já de primeiro plano você encontrava a sua missão. Só que às vezes a missão era descrita de maneira muito técnica e a ideia de inspirar realmente as pessoas que faziam parte daquela instituição, essa inspiração não chegava necessariamente a causar um resultado tão positivo assim. Por isso eu acredito que quando nós vamos encarar realmente os nossos projetos, e são grandes projetos porque são projetos com significado, quando nós queremos realizar as nossas paixões, nós devemos pensar como se fosse uma organização exponencial. As organizações exponenciais, que atualmente, de certa forma, dominam o mundo, veja, por exemplo, Google, a Apple e assim por diante, elas têm algumas características muito interessantes. Normalmente nós identificamos uma organização exponencial porque possui um crescimento tão gigantesco em comparação com os seus concorrentes, principalmente porque utilizam de tecnologias aceleradas. E uma das características que nós encontramos em todas estas organizações exponenciais é a ideia de um propósito transformador massivo, que é tão bem descrita essa noção, esse conceito, por Salim Ismail, no seu livro Organizações Exponenciais. Então, o que seria um propósito transformador massivo? É, na verdade, uma noção aspiracional do que aquela entidade busca realmente se transformar. E quando nós falamos de um propósito transformador massivo, nós podemos lembrar, por exemplo, do Google. O Google tem como PTM, propósito transformador massivo, organizar a informação do mundo. Quando nós falamos a respeito da Singularity University, que é a universidade da NASA, nós temos lá que é impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Quando nós assistimos às palestras do TED, ali nós temos ideias que merecem ser espalhadas. Você mesmo deve lembrar do propósito transformador massivo, por exemplo, do Red Bull, te dá asas. A importância do propósito transformador massivo é que consegue um engajamento, tanto racional como emocional. Um engajamento de mentes e corações em volta de uma proposta, em volta de um projeto. Então, o interessante, principalmente, neste PTM, significa que pode ser para as empresas uma retenção de novos talentos, mas também funciona como uma força estabilizadora durante crises institucionais. E o mais interessante, quando nós queremos, em pleno século XXI, que é a era do conhecimento, desenvolver os nossos projetos, nós precisamos pensar numa colaboração radical. E também o propósito transformador massivo é importante, porque ele cria a ideia de comunidade ao redor do nosso projeto. E quando nós falamos a respeito das longas filas que se formam, por exemplo, para comprar um novo iPhone da Apple, ali nós vamos ver que o engajamento não é apenas de pessoas que trabalham dentro daquela instituição, mas também pessoas que valorizam a mensagem que ela transmite. E talvez a gente tenha que transformar este propósito transformador massivo em algo realmente pessoal, para inspirar as pessoas em ajudar, em colaborar com o nosso projeto. E fica aqui uma questão.
Qual é o seu propósito transformador massivo? Sucesso!